Olá pessoal, eu sou Adalberto Marques e nesse vídeo vou apresentar para vocês detalhes nunca revelados do joelho. São situações clínicas, anatômicas, que não foram apresentadas na faculdade e talvez, provavelmente, em alguns cursos que porventura nós tenhamos feito. Veremos anatomia clínica, estrutural e funcional, e duas áreas dos joelhos que eu vou apresentar nesse vídeo, os detalhes importantes, que é a patela e os meniscos. Na anatomia estrutural, o que nós temos em levar em consideração, nesse caso, principalmente hoje, é a articulação. A articulação é dividida em duas formas, a funcional e a estrutural. A funcional tem uma relação com os movimentos. Então, existe uma classificação, três tipos diferentes de classificação. Sinartrose, sem movimento, anfiartrose, pouco movimento, e diartrose, muito movimento. E a classificação estrutural, que é a fibrose, cartilaginosa e a sinovial. Cada uma dessas tem a sua correspondência. Então, a sinovial também pode ser chamada de artrose. Quando é chamada de artrose, é a sua classificação funcional. Veremos cada uma delas e os tipos de articulações estão dentro de cada uma. A imagem da esquerda e da direita são duas articulações, coxo femoral e articulação glenomeral. Porém, é do mesmo tipo. São articulações sinoviais de artrose em bola em soquete. Porém, possuem funções diferentes. Na imagem do centro, falaremos, devido ao tópico de hoje, que é joelho, dessa articulação importante e suas características. O primeiro tipo de articulação, que é a articulação sinartrose funcional e fibrose estrutural, compõe três subtipos. Uma, sutura, caso craniana, gonfose, que são articulação dentoalveolar, e a articulação distal, tíbia e fíbula, é uma sindesmose, ou seja, articulação que não possui movimento, ela é uma sinartrose. O segundo tipo são as articulações chamadas de anfiartrose ou cartilaginosa. Elas possuem pouco movimento. Também são três tipos: sínfise púbica, articulação que envolve o disco intervertebral e a articulação da primeira costela, a articulação costocondral, pouco movimento. O terceiro tipo, chamadas articulações de artrose funcional e a sinovial estruturalmente. São seis tipos diferentes: bola em soquete, dobradiça, pivô, plana, em cela e as condilares. São seis tipos, naturalmente, apesar de ser sinovial ter amplo movimento, cada uma delas tem a sua função, a sua respectiva área de atuação. O que nós já sabemos sobre o joelho? A articulação do joelho possui quatro ossos: fêmur, tíbia, fíbula e o osso sesamoide, que é a patela. Três articulações importantes: articulação fêmur-tibial, tíbio-fibular proximal e articulação fêmur-patelar. Possuem estruturas tecidos macios que estabilizam toda essa articulação, todos esses ossos. Ligamentos importantes, cruzado anterior e posterior, são ligamentos intraarticulares, ligamentos externos, colateral lateral e colateral medial, e tendões ou ligamento patelar, e também os meniscos, menisco medial e menisco lateral. A sua cápsula é fortemente fixada no fêmur, na tíbia, e envolve todas as estruturas intracapsulares e intraarticulares. Possui também vários grupos musculares, grupos que têm como origem na pelve, grupos que têm origem no tornozelo e pé, estruturas como os nervos, vasos, artérias,
bolsas, as mais diversas bolsas, que protegem ligamentos, tendões, e as substâncias gordurosas, que também dão um condicionamento de amortecimento de carga. O que nós não sabemos? Então, esse é o objeto desse vídeo. Apresentar para vocês diferenças, né, detalhes que não são comentados em salas de aula e nem em cursos, que são importantes para o nosso dia a dia, para o nosso raciocínio clínico organizado. Na hora de tomarmos uma decisão, como uma dosagem, um tipo de exercício para o nosso paciente. Então, esse é o objeto desse vídeo. Vou apresentar para vocês duas estruturas nesse momento, que é a patela e os meniscos. Bom, meniscos. O que nós não sabemos de meniscos? Os meniscos estão assentados nos côndilos tibiais. O côndilo tibial lateral ele tem um formato convexo e o côndilo tibial medial tem um formato côncavo. O menisco medial ele é mais amplo, ele é maior, em formato de C. O menisco lateral ele é menor, em formato de um O. O menisco medial ele está mais fixado no côndilo medial. Já o menisco lateral ele está mais livre, mais solto no côndilo tibial lateral. Aqui é importante destacar essa estrutura em vermelho. Os meniscos, a estrutura em vermelho é a cápsula articular. Os meniscos estão dentro da cápsula, ou seja, na região intracapsular e intraarticular. Já o ligamento cruzado e o tendão do poplíteo, ele está dentro da articulação, ou seja, é intraarticular, porém extracapsular, está fora da cápsula articular. Então, clinicamente, é um dado importante para nós saber desse ponto onde essas estruturas estão fora da cápsula e não dentro da cápsula, como já havia previsto anteriormente. As principais funções dos meniscos, naturalmente, basicamente, absorver o choque, dispersando as forças entre o côndilo femoral e o platô tibial. Aumenta também a congruência, a área de contato entre o fêmur e a tíbia. Ela proporciona uma maior estabilidade articular, protege o joelho deficiente do ligamento cruzado contra alterações artríticas. Tem um papel também de propriocepção, os ligamentos, os meniscos, principalmente ligamentos, são ricamente inervados, e a porção lateral do menisco é ricamente inervado. Tem uma limitação de extrema flexão e extensão, e tem um papel de nutrição da cartilagem articular. E essa imagem mostra o menisco medial, e observe aqui, para nós distinguirmos uma ressonância magnética num corte sagital, a seta mostra somente a porção côncava do côndilo tibial medial e o posicionamento do menisco em forma de cunha, é o formato deles. E já o menisco lateral, mostrando na ressonância o papel, o formato, a geometria do côndilo lateral, tibial lateral, em forma convexa e a posição dos dois, a porção anterior e a porção posterior do menisco lateral. Os meniscos, elas têm maior porcentagem de água, como a grande maioria da estrutura do nosso corpo, 65%, 75% de água. Ele tem também bastante colágeno, principalmente o colágeno do tipo 1. Eles têm uma disposição circunferencial, estão intercalados radialmente, são várias camadas, veremos daqui a pouco a imagem mostrando isso. E o menisco medial, ele tem um formato semilunar, ele também tem forma de C, e cobre em torno de 50% a 60% do platô tibial medial. Essa imagem é interessante mostrar que o menisco medial é dividido em 5 zonas. Essa aqui é a zona 1 na porção mais anterior e a zona 5 mais na porção posterior. Sendo que a zona 3 é a zona que está mais fixada à parede da cápsula articular. E a zona 4 é a zona posterior do corno medial, do corno posterior do menisco medial, e ele é a área de maior índice de lesão, monomilesão, porque ela está pouco fixada à região da cápsula.
Então, a zona 3, comentei com vocês, a zona 3 tem essa parte do menisco medial, forma de cunha, ao nível do ligamento colateral medial, seta em branca. Então, toda essa parte do menisco está ligada à cápsula articular. Ela é identificada, no estudo, como uma camada profunda do ligamento colateral medial, ou como um reforço da cápsula articular. Observe a composição da zona 3, a parte mais medial. A zona 4 é a mais posterior do menisco medial. A borda superior do menisco medial, não se liga à cápsula articular. O menisco está aqui, ó. Não se liga à cápsula articular, menisco medial. Não está ligando à cápsula articular. Por outro lado, a parte inferior está fixada à tíbia, dando através do ligamento coronário. A zona 4 é a parte muito especial desse menisco medial, por ser a área mais frequentemente lesionada, conforme já mencionei. Essa imagem mostrando o menisco medial, menisco lateral. Essa região 5 aqui é a raiz anterior do menisco lateral, está fixada ao 4, que é o ligamento cruzado anterior. Quando ocorre qualquer lesão e durante o procedimento de cirurgia, essa região aqui pode ser afetada e pode ser traumatizada no procedimento cirúrgico, causando os problemas maiores ou posteriores para o paciente. Essa imagem apresenta um esquema da vascularização e inervação dos meniscos. Então, o menisco, forma de cunha, essa porção mais lateral externa do menisco medial, mais aderido à cápsula articular, ele é mais vascularizado. O terço médio e o terço mais interno, ele praticamente não tem vascularização. A nutrição ocorre principalmente pelo líquido sinovial. Nessa imagem apresenta as camadas que eu comentei do menisco, sendo que a porção mais lateral, mais externa, está fixada à cápsula articular. Essa porção mais plana está fixada ao platô tibial. Essa porção mais côncava, mais arredondada, é onde o côndilo femoral assenta durante os movimentos. Quais são os tipos de lesões meniscais que existem? Basicamente, quatro tipos de lesões que encontramos na literatura classicamente. Em A, uma ruptura periférica. Em B, alça de balde. Em C, uma ruptura longitudinal ou flap do corno anterior. E em D, uma ruptura radial do corno posterior. A lesão longitudinal, que é em C, é a mais frequente das lesões meniscais, em torno de 29% da região do menisco medial e 33% das lesões do menisco lateral. As lesões em alça de balde, que é a buckle handle, que é a B, a lesão em B, ela é mais comum no menisco medial. Ela vem de lesões longitudinais completas que progridem e se transformam em alça de balde. A lesão oblíqua ou em flap, que é em C, ela é mais frequente na região entre a região média do corpo e o segmento posterior do menisco. As lesões complexas, normalmente em consequência de traumas mais repetidos. As lesões radiais, ela é mais frequente, originalmente, da região mais livre, mais solta da periferia do menisco, principalmente o menisco lateral. E as lesões horizontais, normalmente são as lesões degenerativas, que mais frequentemente vemos em ressonância magnética. Nessa imagem de ressonância magnética, 3 tipos diferentes de lesões, em cortes diferentes, no caso, corte frontal e sagital. Nessa primeira imagem, as setas amarelas mostram uma lesão em ruptura alça de balde do menisco medial. A imagem do centro, a seta vermelha, uma lesão em ruptura horizontal do menisco lateral. E, nessa imagem, a seta azul mostrando uma ruptura total, completa, do
menisco medial, ruptura horizontal completa. E, para terminarmos essa parte de menisco, o mais importante clinicamente para nós agora é saber mecanismos lesonais. Nos mecanismos lesonais, podemos ter uma ideia de quais estruturas estão envolvidas nesse contexto da lesão. São 4 tipos básicos que encontramos na literatura. Em A, uma força para dentro, onde existe um estiramento, uma lesão do ligamento colateral medial. Uma força em B, uma força de dentro para fora, onde tem uma lesão do ligamento colateral lateral. Em C, existe uma rotação violenta com o pé fixado no solo, uma rotação violenta com o pé fixado no solo. Dessa forma, estruturas internas no centro do joelho estarão lesão, principalmente ligamento cruzado anterior. E, em D, uma lesão de hiperextensão, onde existe estiramento dos ligamentos, não importa qual, de cápsula articular, principalmente posterior, e dos ligamentos cruzado anterior e posterior, principalmente. Quando existe uma integridade do ligamento cruzado anterior, nos movimentos de flexão, por exemplo, existe um deslizamento anterior da tíbia e o menisco tende a deslocar posteriormente, acomodando, estabilizando o côndilo femoral, nesse caso medial. Quando há uma ruptura, existe uma instabilidade e, com isso, um deslocamento maior, como fosse um cisalhamento, levando a lesões, rupturas parcial total do menisco medial. Então, essas são as classificações de mecanismo lesional e o que ocorre quando há uma lesão meniscal e a importância de uma cirurgia precoce para restabelecer essa estabilidade do joelho. Caso contrário, outras estruturas podem gerar, principalmente menisco, e o menisco medial é um deles que será afetado com toda certeza. O que nós sabemos sobre patela? Veremos então um detalhe desse osso importantíssimo nesse mecanismo extensor do joelho. Então, o principal objetivo da patela, esse osso sesamoide, é aumentar, atuar como uma polia anatômica. Ele altera as linhas de força ou de tração, aumentando a alavanca de força do grupo muscular quadríceps. Sem a patela, a musculatura do grupo extensor ou do quadríceps perde em torno de 20% da sua força na articulação do joelho. Para alguns autores, chega em torno de 40% a 60%. A patela, anatomicamente, possui facetas, ou superfície que faz contato com o côndilo femoral. Na verdade, existem 7 tipos de facetas, 7 facetas diferentes. Existem 2 superiores, 2 mediais, 2 inferiores e uma faceta ímpar, que é chamada odd, na porção medial da patela. Então, qual região da patela que faz contato com o fêmur em ângulos de flexão e extensão? Então, uma visão aqui lateral e medial, polo superior da patela, polo inferior da patela, a 20 graus, o contato é maior lateral do que medial no polo inferior. Em torno de 45 graus é o centro da patela, ainda continua tendo um contato maior a porção lateral da patela. E a 90 graus de flexão, já existe uma distribuição mais equilibrada, porém, o contato no polo superior. E a 135 graus, nós temos um contato maior no bordo lateral da patela, de médio para superior, e menos no bordo medial da patela. Existe uma classificação chamada classificação de Weinberg, são 3 tipos. Essa classificação envolve o tamanho, a proporção do tamanho da patela. Para nós, assim, não tem uma importância clínica relevante, porque isso aí a pessoa já nasce dessa forma, né? E a estrutura já está formada. Então, atribuir um tipo dessa patela, ou o paciente uma patela magra, ou uma patela parva, ou uma patela em forma de disco voador, ou semilua, como seja a causa do problema maior dela,
é meio inconsistente, porque dependendo da idade da pessoa, começa a ter problemas com 20, 30 anos de idade. Essa patela tem uma formação desde, né, todo o desenvolvimento ósseo, e atribuir a isso é um pouco complicado. De qualquer forma, é importante sabermos disso, porque pode ser apresentado no raio-x. Isso aí é normal para algumas pessoas. A faceta patelar também, aqui os contatos, em cada área com relação ao fêmur. Em 0 grau, existe um contato do polo inferior na porção mais superior do região intercondilar, femoral. A 45 graus, a porção média da patela estará já no polo mais superior médio. E no bordo superior, ou polo superior da patela, um contato mais inferior dos côndilos no sulco intercondilar. Aqui mostrando de acordo com movimentos de flexão e extensão. Na verdade, o formato da patela é a mesma, o que muda é apenas o quê? O sulco intercondilar ele fica mais plano, ou mais reto, ou menos profundo e mais profundo, de acordo com o movimento de flexão e extensão. Nesse caso aqui, uma posição de maior flexão, claro, ele fica mais adequado, mais ajustado, mais estabilizado. E num processo de mais extensão de joelho, ele tende a ficar mais raso, né? A patela fica mais livre, mais solta na máxima extensão. E aqui o importante para nós, desse estudo, de relembrarmos a patela. Isso que vai ser importante no nosso dia a dia, principalmente naqueles momentos de nós selecionarmos técnicas, exercícios para o nosso paciente. Porque, de acordo com o tipo de exercício, o grau de força imposta no joelho vai ser muito grande. E devemos tomar cuidado de acordo com a evolução do nosso paciente. Então, essa tabela mostra, vou mostrar as duas extremidades, na situação de 25 BW, que seria body weight, o peso corporal, 25 vezes o peso corporal, ou 20 vezes corporal, em atividades. Ó. Quando a gente faz levantamento de peso, quando o joelho está a 90 graus, existe uma força femopatelar 25 vezes o peso corporal ali. E já um paciente fazendo saltos, 20 vezes o peso corporal. Aqui não tem a questão do ângulo, mas a força muito intensa. Uma pessoa de 70 quilos, 20 vezes, 1.400 quilos pontualmente ali no joelho. Então, o cuidado que devemos ter em certos momentos, em certos estágios na evolução da recuperação do paciente. Passou um pós-operatório, o paciente está vindo de um problema, de uma dor, de uma síndrome femopatelar e assim por diante. O que tem menos pressão é a situação da caminhada. Então, na marcha, né, em torno de 99 graus de flexão de joelho, nós temos basicamente a metade do peso corporal. E o exercício de levantamento da perna esticada, straight leg rising, em 0 graus, máxima extensão de joelho, nós temos em torno também de 0,5. Subir e descer escadas, o joelho em torno de 60 graus, a carga é 3,3. E o agachamento, que a gente vê muitas pessoas agachando no dia a dia, máxima flexão de joelho em torno de 120 graus, 7,6 o peso corporal. Então, essa é a ideia, usarmos essa tabela justamente para facilitar a dosagem de exercício do nosso paciente de acordo com o estágio de evolução durante esse processo de reabilitação. E assim, nós vamos indicar exercícios com maior segurança para o nosso paciente. E, pessoal, assim concluímos esse vídeo. Vimos 3 pontos importantes. Articulações, tipos de articulações, estrutural e funcional. Vimos o papel dos meniscos, os tipos de meniscos, qual é a função deles e as lesões meniscais que nós encontramos, a importância de sabermos isso. E vimos também o papel da patela, a sua importância e a sua clínica, principalmente quando devemos distribuir ou prescrever exercícios para o nosso paciente nos estágios de evolução de pós-operatórios ou qualquer sintoma que o paciente venha para nós. Espero que tenham gostado. Deixe seus comentários, faça sua inscrição no YouTube, toque o sino e divulgue para seus colegas. Talvez essa informação possa ajudar um amigo seu. Um grande abraço, até a próxima!